Congregação Cristã do Brasil é a igreja que prova de forma viva e visível diante dos olhos de todos que o devorador de Malaquias é uma farsa para poder tirar dinheiro do povo de Deus, para poder colocar medo sobre a igreja de Cristo, fazendo com que a igreja de Cristo venha devolver o dízimo e esse dinheiro ele seja desviado para luxo e para a vida de ganância de muitos pastores, a grande maioria, né? Porque o devorador de Malaquias é uma farsa? Porque os pastores afirmam e dizem, conforme está escrito em Malaquias, que se você não devolver o dízimo, o devorador, que eles dizem que é o diabo, vai tirar o seu emprego, vai destruir a sua casa e você vai levar uma vida de miséria. Não é isso que eles dizem, né? Mas quando a gente olha para a igreja, congregação, a gente vê a prova real que o devorador de Malaquias não é o diabo, mas sim o gafanhoto, o purgão, a lagosta, o cortador e o migrador, que eram devoradores de plantação, que eram insetos que devorava a plantação da nação de Israel, se Israel não devolvesse a 10ª parte da sua plantação. Qual é a finalidade do dízimo? Para que Deus pediu a 10ª parte? Deus pediu a 10ª parte com uma finalidade, para que essa 10ª parte que entrasse de alimento servisse, sabe para quê? Para sustento dos necessitados, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 14, versículo 29, que eu vou ler para vocês. Lembrando, irmãos, que eu não sou contra o dízimo. Eu não sou contra o dízimo, desde que ele seja destinado de forma correta, desde que ele alcance o seu destino. Qual é o destino do dízimo? Construção de igrejas e ajudar os irmãos e irmãs necessitados, nossos órfãos, as nossas viúvas necessitadas. Irmãos, na Igreja Deus e Amor, nós temos lá a Fundação Reviver e temos também a Fundação Reviver e nós temos também a Sarutaiá, que é onde interna os velhinhos, né? Para que sejam internados ali. Só que, irmãos, aqui para nós, se o velhinho não for aposentado, ele não pode ficar lá na Sarutaiá. Por que ele não pode ficar lá? Porque a igreja não vai mover R$1 do bolso dela para poder sustentar os nossos velhinhos, né? Então o velhinho tem que ser aposentado, porque se não for aposentado, não fica lá, né? Irmão, sinceramente, é muita mentira e muito engano. Agora veja por que a igreja congregação ela é uma prova viva e real, que o devorador de Malaquias era o gafanhoto, o purgão, o cortador, o migrador, a lagosta e outros devoradores de plantação. E que o dízimo era alimento e era para sustento dos necessitados, que eu vou ler agora para você. Deuteronômio capítulo 14 e versículo 29. Isso muitos pastores e muitas congregações não querem que você aprenda. Eles não querem que você aprenda. Eles querem que você continue cego. Olha o que está dizendo no versículo 29. Então virá o levita, pois nem parte, nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão,
para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. No versículo 28 diz assim: ao fim de 3 anos tirarão todos os dízimos da novidade no mesmo ano e recolherás as tuas portas. Quer dizer, Deus está falando que ao fim de 3 anos, aqui o dízimo ele era devolvido uma vez por ano, que era o alimento para o sustento dos pobres. O destino real do dízimo é para o sustento dos pobres. Agora, porque, voltando na congregação, porque a congregação uma igreja que nos mostra que o devorador de Malaquias é uma enganação, que os pastores ensinou você, dizendo que é o diabo e que o diabo vai devorar tudo na tua casa e te levar a uma vida de miséria. Por que, irmãos, que é mentira? Porque a congregação é uma prova viva. A igreja, a congregação, não dá o dízimo. Eles não pedem o dízimo. Tem lá dentro da igreja, a congregação, 3 finalidades. Aonde você vai colocar a sua oferta: obra missionária, obra da caridade, ou seja, seria o dinheiro que vai entrar para sustento dos necessitados, né? Então nós temos obra da caridade, obra missionária e construção de igrejas. Essas 3 finalidades. Os irmãos levam a sua oferta e coloca a sua oferta dentro de um desses 3, que seria como uma espécie de cofre, e ali esse dinheiro é destinado. E a gente vê que esse dinheiro, irmãos, é levado de forma correta. Por quê? A igreja, a congregação cristã, não tem uma igreja que seja alugada. Todas as igrejas congregação, elas são templos próprios, porque eles compram terrenos, né? Eles compram terrenos, constroem uma bonita e enorme igreja, e a igreja é bem construída e é muito bonita por sua vez, tanto por fora como por dentro. Tem igrejas espalhadas em tudo quanto é canto, igrejas congregação, padronizada e muito bonita, né? Irmãos, agora analisa comigo. Se o devorador de Malaquias fosse verdade, se eles tivessem falta com o dízimo, não era para eles ser a igreja mais miserável? Era para eles ter todas as igrejas alugadas. Era para os seus membros viver a pior situação, mas não é. Os seus membros vivem bem. Se você passar em uma rua onde tem uma congregação, tem carro de uma ponta a outra. Tem igrejas espalhadas em tudo quanto é canto própria, eles não pagam aluguel. Agora, por que as nossas igrejas pedem o dízimo, ameaça você dizendo que o devorador vai destruir a sua vida, vai deixar você em uma vida de miséria? E por que as nossas igrejas, irmãos, a grande maioria é alugada, a grande maioria dos templos são feios, tem igrejas nossas que as portas estão caindo, estou sendo real, as portas estão caindo. Aqui na sede de Osasco, onde a gente tem a nossa reunião, na última reunião que eu fui, a porta da igreja, irmãos, estava caindo. É uma vergonha. Cadê o dízimo que se pede, né? Na verdade, o devorador de Malaquias não é o diabo, como eles dizem, porque se fosse o diabo, a congregação cristã seria a igreja mais pobre e mais miserável que tem. Muito pelo contrário, é a igreja, é a única igreja que a gente vê que mais prospera e mais cresce sem cobrar o dízimo. Agora imagine se essa igreja, irmãos, pedisse o dízimo, a potência que seria, né? As nossas igrejas, muitos ministérios grandes, diversos ministérios grandes, além de pedir o dízimo, pede oferta, pede um monte de voto, faz um monte de campanha que joga o povo dentro, tudo envolvendo dinheiro, e os salões são alugados, porta caindo, parede para pintar, a igreja mal acabada,
Os membros, muitas vezes, têm que ir até no centro espírita buscar uma cesta básica, têm que ir atrás de uma cesta básica em outras igrejas para poder se sustentar. Quando os membros estão precisando, não tem ajuda financeira. Agora, pelo amor de Deus, irmãos, não seja criança, entenda a minha linguagem. Cadê o dízimo? Cadê o dinheiro do dízimo? Cadê o devorador? Hein? Cadê o devorador de Malaquias que não devora a igreja e a congregação? Os verdadeiros devoradores da obra de Deus, os verdadeiros devoradores da tua casa e da tua vida, sabe quem que é? São os pastores que estão no alto do poder. Claro, não estou falando de todos. Não estou falando desse pastor de bairro, né? Que está fazendo a obra de Deus ali, ó, suando, né? Lutando na obra de Deus. Não, estou falando daqueles que estão no alto de poder, no alto do poder, né? Por que não falar de um bispo Macedo da vida, né? E muitos outros que tem por aí. Muitos outros que tem por aí. Por que não falar da família Miranda, né? Que está vivendo uma vida de desbanjo do dinheiro do povo de Deus e as nossas igrejas caindo pedaço. As nossas igrejas, quando chega a época do frio, não tem um ar-condicionado para os membros cultuar no quentinho. Quando chega a época de calor, tem membros que passam até mal porque não tem um ar-condicionado dentro da igreja. Cadê o dinheiro do dízimo do povo? Agora, vai na casa deles para você ver. Vai na casa deles para você ver se eles estão aqui, ó, suando, ar-condicionado em todos os cômodos da casa, ar-condicionado da primeira linha e do melhor, os melhores carros, né? Os seus filhos têm as maiores faculdades. Vive uma vida de grandeza com o dinheiro do dízimo do povo e ainda fica ameaçando o povo, colocando medo no povo. Eu vou te dar um conselho como homem de Deus. Pega o seu dízimo e ajuda aquele irmão que está precisando. Sabe aquela vizinha que está passando fome? Aquele irmão que está desempregado? Pega o dinheiro do seu dízimo, apresenta para Deus. Vai lá, faz uma comprinha com o dinheiro do dízimo e dá para ele. E você vai ver como Deus vai abençoar a tua vida de verdade. Amém? Que Deus te abençoe. Eu posso te pedir um favor? Envia este vídeo. Faz esse vídeo alcançar o maior número de visualização. Vamos fazer esse vídeo desmascarar esses mentirosos, roubadores da noiva de Cristo, roubadores, usurpador da noiva de Cristo, devorador de membros da igreja, são eles. Envia para o maior número de pessoas que você puder. Amém? Que Deus te abençoe. E que você possa se inscrever no canal e também curtir e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe.